Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Está no ar o 20º e último episódio da primeira temporada de Paulo Maloca, a série. Na casa do soldado Eliseu, o clima de tensão, emoção e despedidas. Entre abraços, orações e choros das filhas de Eliseu, Paulo Maloca promete que o que dependesse dele, aquela história terminaria em vitória. E todos partem armados e preparados para a última missão ou operação. E assim chegamos ao fim do último episódio desta fantástica história, onde além de muita emoção, 4 companheiros se tornam verdadeiros irmãos. Agora é aguardar e esperar pela próxima temporada que será gravada quando Paulo Maloca voltar da Europa. No dia seguinte, ainda bem cedo, eu comecei a arrumar minhas coisas para viajar. Mesmo que estava previsto um bate-volta em Vitória, de sábado para domingo, eu sempre gostei de ser prevenido. Então peguei minha bolsa, comecei a arrumar, coloquei roupa para pelo menos 2 dias, de sábado para domingo, e na pior das hipóteses, de eu voltar de domingo para segunda de madrugada, caso nada desse errado, ou eu tivesse morrido. Na segunda-feira eu tinha que estar na delegacia. Nesta vida, verdadeiramente nada se sabe até acontecer. Principalmente nessas ações e operações. Nada é certo. Acredito que todos viemos nesse mundo com um propósito e uma missão. Senão, nem teríamos nascido. A vida é um mistério de Deus. Chegamos nesse mundo sem nada e um dia partiremos também sem levar nada. Não sabemos o dia nem a hora. Uns acreditam em sorte. Eu só sei que ninguém passa por essa vida sem passar pela morte. Arrumei meus 2 revólveres e depois eu olhei e pensei: é melhor eu ir para essa operação levando a minha pistola CZ para a execução daquela missão. Municiei os 2 carregadores com 15 balas cada e um na agulha. E pensei: se isso não resolver, eu não sei o que vou fazer. Agora é pagar para ver. É matar ou morrer. Como eu já disse, para alguns depende da sorte. Mas se for sua hora, não tem como correr da morte. Nesta vida, eu acredito que tem 2 coisas que você não precisa procurar. É o amor e a morte. Porque no momento certo, eles vão te encontrar. Às 2 da tarde, eu cheguei na casa do Eliseu. Sempre bem trajado para a ocasião, camisa preta de manga comprida, os punhos dobrados, uma bolsa, a pistola 9mm na cintura com a bala na agulha e um carregador lotado no meu bolso. Estavam todos na garagem, reunidos, e o Eliseu parecendo muito animado. Então ele falou: eu não disse? Ele nunca atrasou. Agora completou. Todos me cumprimentaram. E o sargento Juarez falou: sempre arrumado e perfumado. E eu disse: o principal você não falou, armado e preparado. Então o cabo Carlinho disse: isso não precisa nem falar. Aí todos riram. Então conversamos mais um pouco, eu, o Mazinho, o Teco e o Lalá. A dona Elza subiu mais as filhas e o Eliseu disse: acho que está na hora da gente partir. E o cabo Carlinho falou: vamos andar. Nós temos 6 horas para rodar. Todos nos despedimos, muita reza, alguns choros das filhas. E os filhos mais agarrados comigo, o Mazinho veio, me abraçou e disse: vai com Deus. Você sabe que nós confiamos em você. E eu disse: pode confiar. Nós vamos todos juntos e vamos voltar. O que depender de mim lá em Vitória, você pode ter certeza, vai ser o fim dessa história. O cabo Carlinho assumiu a direção, o Juarez foi ao seu lado, eu e o Eliseu no banco de trás, todos armados e preparados com muita munição. Partimos para aquela que seria a nossa última missão. Em Aimorés, última cidade de Minas,
aonde minha tia Marina ainda tinha fazenda, embora a gente não pudesse passar por lá. Logo em seguida, entramos no estado do Espírito Santo, na cidade de Baixo Bandu, aonde eu nasci. Então eu pedi o Cabo Carlim para passar em frente à casa onde eu morei quando eu era criança. Lá demos uma parada, eu olhei e vi que muita coisa tinha mudado. Mas me lembrei de várias questões e situações. E a lembrança bateu forte e a emoção tomou conta do meu coração. De lá nós fomos até o final da rua, passamos em frente ao Ginásio Brasil, onde eu estudava, e ia dirigindo um Fusca com 12 anos, que a minha mãe tinha comprado e me dado. Por último, passamos em frente à Igreja Católica, aonde o Padre Alonso tinha me batizado. Então eu agradeci a eles pela atenção e consideração e seguimos viagem, em meio às lembranças e a saudade no coração. Já na cidade de Colatina, metade da trajetória até Vitória, 220 quilômetros, nós paramos em um posto para abastecer o monte. Depois, paramos em um bar para poder tomar alguma coisa e lanchar. O Eliseu, uma cerveja e uma cachaça, sem extrapolar. O Cabo Carlim acompanhou eles, uns 2 copos de cerveja para não deixar ele na mão, porque dali para frente o sargento Juarez ia pegar na direção. E logo em seguida, voltamos em direção à nossa missão. Rodamos pouco mais de 2 horas e já estávamos em Vitória. O sargento Juarez conhecia toda a região. Só faltava encontrar a localização exata do bar. Então o sargento Juarez teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos parar no bairro Maruípe, vocês vão me aguardar, eu vou pegar um táxi e vou até lá, no Morro do Macaco. Com o endereço na mão, fica fácil de eu tentar levantar a localização exata do bar. Faço todos os levantamentos por lá, sem ninguém desconfiar, depois é só eu voltar e nós todos juntos até lá e botar para torar. O que vocês acham? E o Eliseu falou, você não acha um pouco arriscado você ir sozinho e nós ficarmos? E ele disse, sem problema, ninguém me conhece nesse lugar. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou demorar a localizar o bar e depois voltar. Então todos concordamos, ele pegou um táxi e nós ficamos ali parados. Depois entramos para dentro do carro. Eu olhei no relógio, era 9h10 da noite. E o Cabo Carlim falou, agora é aguardar. Então dentro do carro, o Eliseu falou, vocês 3 são verdadeiros homens de palavras, verdadeiros irmãos. Quem é nesse mundo que arriscaria tudo, até a própria vida, para me ajudar a vingar a morte do meu filho? E o Cabo Carlim falou, olha compadre, eu nunca esqueci o que você fez por mim e por meu pai naquela questão da confusão da família dos Abrão. Além de toda a situação, você e o Juarez naquela questão foram até o estado do Pará matar o último dos Abrão. Isso é ser verdadeiramente irmão. E continuou, o Paulo aqui sim, é de elogiar e admirar. Como um sujeito novo pode ter tanta coragem e disposição para estar nessa questão? E o Eliseu falou, é verdade, você tem razão. É por isso que meus filhos têm por ele uma imensa admiração. Eu não sei se algum dia eu terei como pagar ou retribuir tudo que ele fez por mim. E eu disse, posso ser novo, mas aprendi muito cedo o valor de ser companheiro. Na verdade, aprendi com a minha mãe que ajudar as pessoas num momento difícil vale mais do que ouro ou prata. Eu dei minha palavra e isso me basta. Hoje nós podemos matar ou morrer. O destino vai dizer. O que depender de mim eu vou fazer. Só queremos o pedreiro e o pezão. Mas estou preparado para matar qualquer um que tentar me matar. Só não atire em mulher nem menino, mas o resto vai no cerol fino. E o Cabo Carlim falou, verdade, você já nos contou que já soltou muita pipa aqui no morro com cerol. E o Eliseu quis saber, e você era bom nisso? Eu não sei dizer, mas eu sou bom em tudo que eu tento fazer. É igual atirar, desde menino que eu aprendi e acerto em qualquer lugar. É só eu apontar e puxar. E o Eliseu disse, isso você não precisa nem falar. E os dois iram. O tempo passou, demorou, nós descemos do carro, até que enfim o sargento Juarez chegou. Eu olhei no relógio, já era 10h30 da noite. E ele falou, tudo certo, levantei o bar, o lugar da pesada. Tem um balcão na frente, com atendentes, e uma porta lateral, que dá acesso aos fundos. Lá é escuro, mas com som e iluminação. Parece um clube. Entrei lá, pedi uma cerveja e sentei numa cadeira de uma mesa no canto. Lá está lotado, mas como eu não conheço os caras, droga tem para todo lado.
Depois saí, dei uma volta na rua, polícia não tem nenhuma. Demorei, porque custei encontrar outro táxi para voltar. Quase que tive que vir a pé. Ainda bem que chegou um pessoal lá de táxi, eu peguei ele e voltei. O bom é que ninguém desconfiou de mim em nada. Temos que organizar a operação. Pelo que eu pude perceber, lá dentro tem gente armada. Mas como eu não conheço os sujeitos, precisamos do Paulo para entrar, identificar e depois nós todos atuar. Lá não é nenhum boteco. Lá é grande, com bar na frente e nos fundos, tipo um clube, com som e iluminação. Só temos que nos organizar, prestar muita atenção e executar a operação. Então eu disse, eu só tenho que me preparar, entrar, saber se os dois estão lá, identificar com quem eles estão, nos precaver para qualquer reação. Temos que estar preparados, mas tomar cuidado para não atirar ou matar gente inocente ou enganada. E o Eliseu falou, está certo, é só lembrarmos como isso tudo começou e por que estamos aqui. Por causa da covardia deles terem matado meu filho ali. O sargento Juarez falou, eu concordo, mas pelo que eu vi lá, tem pouca gente inocente naquele lugar. Então eu disse, temos que focar nessa questão para poder eliminar o Pedreira e o Pezão, sempre tomando cuidado com qualquer reação. Agora é ir lá, entrar, olhar, identificar os dois e botar para torar e ver no que vai dar. Não tem como saber até acontecer. E o cabo Carlinho falou, todos têm razão. Tem que haver um planejamento para cada operação em qualquer questão. Prestei atenção em tudo até agora, mas já está passando da hora. Então vamos embora? Nós entramos no Monza 4 portas, o sargento Juarez na direção, o cabo Carlinho ao seu lado e eu e Eliseu no banco de trás. Não demorou quase nada e nós já estávamos na área. O sargento Juarez parou o carro numa rua escura de pouco movimento e disse, nós estamos mais ou menos 200 metros de lá. É só seguir em frente, virar a primeira direita, depois a segunda esquerda e o bar está na esquina do segundo quarteirão, quase em frente à praça. Acho que podemos nos dividir. Eu e o Paulo vamos na frente e vocês uns 20 metros atrás. No próximo quarteirão, nos dividimos todos e nos reunimos lá na praça, de acordo que ninguém perceba que estamos todos juntos. E eu falei, correto, desse jeito vai dar certo. Por isso que eu gosto de andar preparado para qualquer situação, em qualquer ocasião. Só um minuto. Tirei minha camisa preta de manga comprida, dobrei e coloquei dentro da bolsa, tirei outra camisa de malha de cor escura, vesti, coloquei um boné na cabeça, conferi minha 9mm, tirei o carregador, retornei, depois peguei o outro carregador no bolso, bati com o fundo dele na palma da minha mão para ajustar as balas, guardei no bolso, os três ficaram me olhando, então o sargento Juarez rindo falou, vai morrer gente? Todos descemos do carro e caminhamos separados rumo ao bar. Já quando viramos o segundo quarteirão, deu para ver toda a movimentação na rua e na praça. E o sargento Juarez falou, lá está o bar, e nós fomos caminhando. Dava para ouvir a música do seu interior, do jeito que o sargento Juarez tinha explicado e falado. Ele tirou do bolso um maço de cigarro, colocou um na boca e acendeu. Eu olhei, ri e disse, não sabia que você fumava. É que eu tinha parado, mas hoje essa situação exige essa questão. Igual você com esse boné na cabeça. Eu nunca tinha te visto assim. E eu falei, é porque eu já usei e parei, mas hoje eu voltei. E aí nós rimos e chegamos na praça. Não demorou e o cabo Carlinho, mas o Eliseu também chegaram. Eles foram para lá, nós fomos para cá, rodeamos a praça e até que nos encontramos perto de uma árvore. E o cabo Carlinho falou, como vamos fazer? E eu disse, eu acho que o primeiro passo é eu entrar lá dentro do bar, dar uma conferida, olhar e saber se os dois estão lá. Aqui eu sei que eles não estão. Por todo lugar que eu passei, eu olhei cada um. Não tem ninguém nem parecido, nem com Pedreira e nem um Pezão. Como eu já disse em outra ocasião, reconheço eles em qualquer situação. Então o Eliseu falou, o Marcelão disse que eles fizeram uma parceria com um traficante daqui, o qual é o dono do bar. E por hoje ser sábado, principalmente nesse horário, com certeza eles devem estar lá dentro. E eu disse, tudo até agora que o Marcelão passou, está batendo.
principalmente o endereço do bar. Vamos fazer o seguinte, eu e o sargento Juarez vamos até lá, ele fica do lado de fora e eu vou entrar. Vocês aguardam do lado de cá. Se eles estiverem lá, eu vejo com quem eles estão, com qual roupa, sentado ou em pé, volta aqui, nós conversamos e vocês que marcam. Do jeito que vocês quiserem, nós voltamos lá e botamos para torar. E o Eliseu falou, combinado, vamos torcer para eles estarem lá. O resto a gente resolve, a gente age. Só não podemos perder a viagem. Então eles ficaram na calçada da praça conversando. Eu e o sargento Juarez atravessamos. Ele ficou na porta fumando e eu entrei. Eu pude observar que no balcão tinha 3 pessoas atendendo. 2 homens e uma mulher. Os 3 com camisa vermelha. Eu passei direto e entrei pela porta lateral que tinha uma cortina preta. Realmente deu para sentir o antro de perdição. O cheiro forte de maconha, o som alto, as luzes piscando, o clima de orgia entre homens e mulheres bebendo, fumando e se beijando. Eu fui para o canto direito, aonde tinha uma mesa desocupada, mas sempre olhando e observando para ver se eu conseguia localizar dentro do ambiente os nossos 2 alvos, o Pedreira e o Pezão. Aí veio um cara e me perguntou, o que você está precisando? Eu olhei, ele estava com a camisa vermelha, igual o pessoal que estava atendendo no balcão do bar. E eu disse, por enquanto, só uma cerveja gelada. E ele disse, mais nada? Eu falei, só cerveja gelada. E ele disse, nem um baseado? Eu falei, pode trazer com a gelada. E ele disse, mais alguma coisa? Traz uma caixa de fósforo também. Eu fiquei só olhando. O movimento de muitos só dançando. Vários fumando cigarro comum e de maconha. O atendente foi e voltou, não demorou. Trouxe a cerveja gelada, colocou na mesa, me entregou o baseado e a caixa de fósforo. E disse, tem que acertar agora. Eu falei, tudo bem. Paguei, dei uma boa gorjeta e ele falou, estou à sua disposição. Eu falei, se eu precisar eu te chamo. Eu coloquei o baseado no bolso, peguei o copo de cerveja só para bicar e observar. O ambiente não era muito grande, mas também não era pequeno. E estava cheio, tinha gente para todo lado. Com certeza, por causa do que já tínhamos falado, por ser sábado e por causa do horário. Eu olhei no relógio, já era quase meia-noite. Fiquei observando toda a movimentação. Então eu percebi 2 moças até bonitas que estavam em outra mesa, bebendo, fumando e me olhando. Uma morena e outra loura. Eu as cumprimentei, sorri, elas me cumprimentaram e eu fiquei da minha, só ali tomando cerveja e olhando. Não demorou e uma das moças, a morena, veio até a minha mesa e me perguntou, você está sozinho? E eu disse, por enquanto estou. Ela sorriu e disse, eu e a minha amiga, podemos te fazer companhia? E eu falei, claro, com prazer. Então as 2 vieram para a minha mesa, o rapaz do bar trouxe mais umas cadeiras, nós nos sentamos, eu pedi mais uma cerveja e passamos a conversar. O som estava muito alto, quase não dava para escutar o que elas falavam. Então eu só sorria. A morena perguntou, você é de onde? E eu disse, eu sou do Rio de Janeiro. A loura, de onde lá? E eu falei, eu moro em Nilópolis. A morena, você está passeando? E eu falei, na verdade, estou com um amigo lá fora. Nós viemos pegar uma parada. Estamos esperando o pessoal chegar para nos entregar. A morena, seu amigo é bonito igual a você? Eu ri e disse, eu acho que ele não se parece comigo. Ele é um pouco mais velho do que eu e não gosta muito de barulho. Por isso ele está lá fora. A loura, você não gosta de dançar? Eu disse, eu gosto. Mas eu gosto mesmo é de tocar e cantar. Elas, verdade? Sim, eu já fiz parte até de uma dupla. Mas hoje eu pertenço a uma banda. Nós somos em 4. Elas, o que vocês tocam? Nós tocamos rock. Nós gostamos mesmo é de barulho. Elas, então vocês são da pesada. E eu falei, vocês nem imaginam. Elas riram, ficaram todas animadas.
colocaram mais cerveja e acenderam outro cigarro. Neste exato momento, eu olhei e vi o pedreiro entrar com mais 2 caras. Eu tomei mais um copo de cerveja, abaixei a cabeça, dei um beijo na morena e observei os 3 foram lá para o outro lado. A loura ficou me olhando e disse: "E eu?" Então eu ri, ela afastou a mesa, veio e me beijou. Eu arrumei depois meu boné e disse: "Essa noite promete. Está começando a esquentar." A loira de um lado, a morena do outro, e eu falei: "Eu acho que já tomei muita cerveja. Estou apertado. Aonde que fica o banheiro desse lugar?" E a morena falou: "Para aquele lado." E apontou para onde o pedreiro tinha entrado. Eu levantei e falei: "Me esperem aqui. Podem pedir o que quiserem, só não podem fugir." As 2 riram e eu fui em direção ao banheiro. Passei no meio das pessoas, olhando e observando, procurando por ele, até que eu o vi, junto com os outros, sentado em 3 mesas, lá no fundo do ambiente. E com ele estava aquele que eu tanto esperava, o Pezão, com outro sujeito e algumas mulheres. Eu observei que as mesas estavam cheias de garrafas de bebida, não só de cerveja, e que vários estavam fumando, com certeza maconha, e outros cheirando pó na mesa, mais que certeza cocaína. Em seguida, eu entrei no banheiro. Pensei rapidamente como eu ia fazer e realmente eu estava muito apertado. Dei uma urinada, lavei minha mão, passei uma água no rosto, ajeitei o boné e saí novamente. E entrei no meio do pessoal que dançava e fiquei observando eles. O pedreiro estava com a camisa amarela, o Pezão com azul escuro. Um estava ao lado do outro. O resto eu não me preocupei em filmar. Só observei quantos estavam nas 3 mesas. Eram 5 homens e 4 mulheres. Eu fui até a mesa aonde estavam as 2 moças, a loura e a morena. Elas estavam tomando cerveja, rindo, todas animadas. E eu falei: "Me esperem aqui. Minha parada chegou. Eu tenho que dar uma saída, mas eu não demoro. Eu já volto." E elas falaram: "Você vai voltar. Você não vai embora, né?" Eu disse: "Claro que não." E peguei minha carteira e tirei 500 cruzeiros e coloquei na mesa. E disse: "Pede mais cerveja. Vamos comemorar. Eu já estou querendo é casar." Elas riram e eu saí. Como combinado, os 3 estavam lá fora me esperando. Eu cheguei e o sargento Juarez disse: "Demorou. Tem 1 hora que estamos te aguardando." Eu ri e disse: "Eu estava namorando." "Namorando?" Eu falei: "Depois eu explico." E atravessamos a rua. O cabo Carlinho e o Eliseu estavam preocupados. "Você sumiu lá para dentro. Nós estávamos quase indo atrás de você." E eu falei: "Depois eu explico. Nós não podemos é perder tempo. Temos que agir rapidamente. Os 2 estão lá dentro, juntamente com outros, que não sei quem são. Mas o que nos interessa é o Pedreira e o Pezão. Como eu já disse, nós não podemos é perder tempo. Antes que eles saiam de lá e sumam para outro lugar. Confia em mim. Só me dão cobertura que eu mato os 2. E eles falaram: "Se depois de tudo que vivemos e fizemos, se nós 3 não confiarmos em você, em quem nós vamos confiar?" E eu falei: "Vamos fazer o seguinte, eu já estudei tudo. Eu e o sargento Juarez vamos entrar. Eu vou na frente e ele vem logo atrás. O cabo Carlinho fica na porta de entrada, aonde tem a cortina. O Eliseu fica na calçada, todos dando cobertura uns aos outros. Eu vou direto neles. Eu tenho 16 munições 9mm para derreter os 2 com a minha CZ. Eles nem vão ver, nem saber que morreram até chegar no inferno. Com relação aos outros que estão com eles na mesa, a minha primeira cobertura a qualquer ação e reação tem que ser do sargento Juarez. O cabo Carlinho fica a cargo dos demais dentro do bar. E por último, do lado de fora, a cobertura fica a cargo do Eliseu, até sairmos todos e irmos embora." Todos concordaram e eu disse: "Só mais uma coisa. Quero que todos me prometam que aconteça o que acontecer, ninguém vai atirar nem matar nenhuma moça lá dentro do bar. É que eu não quero correr o risco de ficar viúvo antes de me casar." Eles riram e eu disse: "Depois eu explico."
Eu saquei minha pistola CZ e coloquei ela debaixo do braço. Todos sacaram seus revólveres e colocaram do lado do corpo. Todos armados e preparados, nós atravessamos. E como combinado, eu e o sargento Juarez entramos. Eu caminhei em direção a eles, em meio à música tocando e as luzes piscando, só me desviando daqueles que estavam dançando. E pude observar que eles estavam no mesmo lugar. Eu caminhei rapidamente e parei cerca de 3 metros deles e gritei: lembram do Elias, filho do soldado Eliseu? Eles olharam para mim assustados e tentaram se levantar, mas tomaram 10 tiros de 9mm tão rápido que não saíram do lugar. Um que estava com eles na mesa tentou sacar uma arma da cintura, mas levou no mínimo uns 3 tiros do sargento Juarez. Espalhou gente para todo lado, correndo em toda direção. Outros deitaram no chão. A música continuou tocando, as luzes piscando. Eu olhei para todo canto e só ouvi o sargento Juarez gritar: vamos embora! O pessoal está atirando lá fora. É que um cara que estava dentro do balcão tentou sair com uma arma na mão e o cabo Carlinho atirou nele e ele foi para o chão. Outros 3 que estavam na praça e vieram correndo armados em direção ao bar, o Eliseu atirou contra ele. Quando nós saímos, só ouvimos tiro vindo da praça. Nós revidamos e virou tiro para todo lado. Nós voltamos para dentro do bar. Então o sargento Juarez falou: me dá cobertura que eu vou buscar o carro. Nós revidamos contra o pessoal que estava atirando da praça e o sargento Juarez saiu correndo para buscar o Monza. Um tempo passou e os tiros, por um momento, cessou. Eu entrei lá dentro rapidamente e olhei para a mesa onde as moças estavam, mas não tinha ninguém, nem a mesa estava lá. Então eu voltei rindo e o cabo Carlinho mais o Eliseu, que estava se protegendo dos tiros que vinham da praça, falou: esse é doido mesmo, do que você está rindo? Cuidado com os tiros! E o sargento Juarez chegou com um carro e gritou: vem, vamos embora! E nós 3 saímos correndo e entramos no Monza. E novamente os tiros que vinham da praça começaram. O sargento Juarez arrancou, nós abaixamos dentro do carro e os tiros continuaram. Eu troquei rapidamente o carregador da pistola, levantei na janela e sentei o dedo para todo lado. O Monza, com vários furos, nós conseguimos sair entrando numa rua atrás de um muro. Após o sargento Juarez ter que subir em algumas calçadas, nós conseguimos ganhar a estrada. Depois de tudo isso, realmente acabou toda essa história? Não teve nem mais uma confusão? Olha, eu como cineasta, eu te digo o seguinte: toda a história tem começo, meio e fim, mas a ficção é um pouquinho diferente da vida real. Na vida real nem tudo termina certinho assim, né? Por exemplo, durante essa caminhada, essa jornada do senhor e os seus companheiros, foram criados laços muito fortes de amizades. Vocês continuaram amigos? E o senhor continuou frequentando a casa do Eliseu? Bom, vou tentar responder os 3. Começando pelo Ricardo, que fez a pergunta relacionada se acabou toda a história realmente. E como o diretor Alexandre Perim disse, que na vida real é bem diferente de ficção, lógico que aconteceram outros fatos. No desenrolar de todos esses episódios, nós chegamos ao fim de uma história, de uma jornada, mas onde tiveram vários outros acontecimentos relevantes da vida real, para que as pessoas entendam realmente como que isso funciona. A vida real é muito diferente de ficção. Tudo que nós vivenciamos aqui, que nós conversamos, que nós falamos, que vocês me perguntaram e eu respondi, ela tem uma conotação real. Se fosse ficção, a gente poderia inventar aqui um monte de histórias mentirosas, ou da forma que esse povo cria aí, não sei. Bom, não é o nosso caso aqui. Para que todos saibam, realmente, eu, o soldado Eliseu, o cabo Carlinho, o sargento Juarez, matamos várias pessoas aqui, lá, pessoas bandido. E no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, a história real é bem diferente. O tempo passou, depois desses últimos acontecimentos, nós voltamos de Vitória e tudo,
E o Marcelão, aquele que informava o Eliseu por dinheiro sobre todo esse grupo, ele foi peça fundamental em toda essa história. Porque se não fosse ele dar as coordenadas para o Eliseu, querendo sempre dinheiro para comprar droga, as coisas não teriam acabado. Talvez nunca teriam morrido todos. Depois de uns 60 dias, o Marcelão caiu preso, uma quantidade grande de drogas, e lá na delegacia eles trabalharam ele. Pode ter certeza. A forma de eu falar, trabalharam ele, vocês devem entender. Ele foi interrogado por muita coisa. E ele acabou abrindo sobre várias mortes que tinham acontecido aqui em Valadares, no estado do Rio de Janeiro e em Vitória. E quem é que ele deu? O soldado Eliseu e o Mazinho. E os dois acabaram presos? É isso aí que eu estou falando. A vida real é diferente. Aí eles prenderam o Eliseu no batalhão, porque ele era soldado militar, prenderam o Mazinho lá no Cadeão. Rapaz, quando eu cheguei na delegacia, eu não estava sabendo nada disso. O trem já estava fervilhando, conversa para todo lado. O cabo lá já estava doido me procurando, que o doutor Marcos precisava conversar comigo rapidamente. Urgente. Aí eu subi lá na sala do doutor Marcos e ele falou: rapaz, entra aí, fecha essa porta. Aí eu fechei a porta e ele falou: você está sabendo o que está acontecendo? Eu falei: não. Ele falou: você não está sabendo que prenderam o soldado Eliseu lá no batalhão? Que prenderam o filho dele, o Mazinho, lá no Cadeão? Já está lá no Cadeão. Um cara aí deu o envolvimento deles em várias mortes. O doutor Marcos também não tinha conhecimento do seu envolvimento em nada. Até então não. Mas ele estava te muito... conhecia bem, né, o delegado? Exatamente, ele estava preocupado, porque ele sabia que eu sempre estava com o Eliseu. Ele sabia da minha amizade com os filhos do Eliseu. Então a preocupação dele foi enorme com relação a essa questão. O que ele pensou? Porque o cara deu o soldado Eliseu e deu o Mazinho, mas falou que tinha mais gente envolvida, tanto militares e até mesmo da Polícia Civil. Mas ninguém sabia quem era. Então, com certeza, o doutor Marcos estava muito preocupado. E o doutor Marcos perguntou: você tem algum envolvimento também nessas mortes? Então pensei e falei: eu estou. Ele falou: em quantas mortes? Em várias. Várias. E como nós vamos fazer se o seu nome aparecer? Eu acho que não vai aparecer. Ele falou: e se o Eliseu falar alguma coisa? E se o Mazinho, filho dele, falar alguma coisa? Eu posso garantir ao senhor que o Eliseu e o Mazinho nunca vão falar nada. Nunca vão falar nada sobre mim. Sobre nada do que aconteceu. Eu tenho confiança total neles. Ele falou: é complicado. Eu também estou meio temeroso, porque eu soltei o pessoal. E parece que esse pessoal que eu soltei, morreram todos. Você tem conhecimento disso? Tenho. Você estava envolvido nisso? Nos que eu soltei? Estava. Você participou da morte deles? Participou. Aonde foi? Eu disse: um foi no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense. Ele falou: no Rio de Janeiro? Você saiu daqui e foi lá no Rio de Janeiro? Eu falei: eu não, nós. Eu e eles. Quem mais estava? Eu falei: eu posso falar por mim, o senhor vai me desculpar. O Eliseu está preso no batalhão e o Mazinho lá no Cadeão. O Mazinho não deve nada, a não ser a intermediação das conversações. A questão aqui é eu e o Eliseu e os companheiros do Eliseu. Quem são os companheiros do Eliseu? Só posso dizer que são militares, são polícia. Não tem nenhum bandido nessa história. Os bandidos que tinha nessa história acabaram todos.
Ele falou, tá. E os outros que morreram? Os outros que morreram, nós matamos eles lá no Espírito Santo, em Vitória. Vocês foram no Rio de Janeiro, mataram o pessoal lá. Depois, você foi em Vitória e mataram outros lá. Falei, sim. Você conseguiu fazer isso? Todo dia você está aqui na delegacia. E eu falei, nos finais de semana, na minha folga. Ele falou, na sua folga você estava matando então os bandidos. Eu falei, estava. Eu não faltei um dia aqui. O senhor me conhece. Eu sou disciplinado. Para tudo. Até para matar os outros. No Rio de Janeiro, lá no Espírito Santo. Rapaz, eu e o Coronel Pedro já conversamos várias vezes a respeito de você. Que coragem e disposição. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa coisa de sair daqui e ir lá para o Rio de Janeiro, né? Todo mundo fala Rio de Janeiro muito perigoso, não deu medo? Não dá? Não é diferente de estar em Valadares? Como é que funciona em algum isso? momento, só completando a pergunta dele, você sentiu esse medo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro principalmente, que foi uma confusão tremenda, como também no Espírito Santo? Momento algum você ficou apreensivo, agora eu não volto mais não. Essa questão é relativa. Cada um tem um sentimento. Eu, naquela ocasião, eu tinha sofrido muito com a perda da minha mãe, né? Acho que todos que assistiram o episódio sabem. Na verdade, quando Deus levou minha mãe, eu queria que Ele tivesse me levado também. E parece que depois daquilo ali, sabe? Eu nunca mais tive medo de morrer. Sou mais homem que ninguém, sou mais corajoso que ninguém. Eu simplesmente tive esse sentimento. E quando eu dei minha palavra para o Eliseu, que estava junto, ele, o Cabo Carlinhos, o Sargento Juarez, e até mesmo o irmão dele, o Cabo Amadeus, que na verdade nunca participou de nenhuma morte, mas participou do tiroteio lá no São Cristóvão, na noite que o Sargento Juarez foi baleado. E o Eliseu também foi baleado, de raspão, mas foi baleado também. E o Sargento Amadeus, ele atuou firmemente, atirando contra os outros bandidos que saíram pela porta dos fundos da casa. Depois, realmente, o Cabo Amadeus, ele dava uma série de problemas familiares. Ele sempre falava, né, com o Eliseu, que era irmão dele, né, mais próximo. O Eliseu sempre nos explicava, não é que ele não tinha coragem, ou estava saindo fora do problema, da situação. Realmente, ele tinha outras questões lá, familiares, problemas mais, então não dava para nos acompanhar. Mas, enfim, o Dr. Marcos me disse o seguinte: você está à minha disposição. Você não vai em nenhuma operação. Vai ficar na inspetoria. Pode ficar à vontade. Pode ir no bar, ficar aqui. Eu já vou determinar que você não vai sair mais. Até a gente ver o que isso vai dar. Eu falei, sim, senhor. Eu estou à disposição do senhor. Ele falou, olha, eu vou conversar com o Coronel Pedro. E eu estou torcendo muito que realmente seu nome não apareça em nenhuma dessas mortes. Porque se aparecer, eu não tenho como fazer nada para te ajudar. Você foi. Se você foi identificado por alguma testemunha, seja lá o cá, acredito que no Rio de Janeiro nunca vai aparecer nada. Muito menos no Espírito Santo. Eu conto com isso. O problema são as mortes aqui. Se você não aparecer em nada aqui, pode esquecer. No Rio de Janeiro, o Espírito Santo, morreu só bandido. Igual você falou. Vocês eram todos polícia. Além do soldado Eliseu, tinha mais outros militares com ele. Tinha, conosco. Tudo bem. Vamos ver o que vai dar. E aí, eu passei a ficar à disposição dele internamente, sem sair para lugar nenhum. E ninguém sabia de nada. O delegado que te colocou à disposição na delegacia, ele fez isso como uma espécie de punição ou proteção?
Na verdade, naquela situação, naquela ocasião, foi quase que uma proteção, para que ninguém me envolvesse nada. Nenhum dos colegas quiseram me pôr em nenhuma situação. Você fala colega da delegacia? Correto, quem estava investigando. Delegacia, Até porque eles não sabiam também, né? ninguém sabia de mim, ninguém, nunca soube. Na verdade, ninguém nunca soube de mim nesses fatos, a não ser os companheiros e a família do Mazinho. Mas nunca ninguém tocou no meu nome para nada. Na verdade, teve coisa bem pior ainda para frente. Nós estamos falando sobre realidade, né? Passaram uns 3 meses que o Eliseu estava preso no batalhão e o Mazinho no cadeão. O sargento Juarez foi em Vitória, numa audiência que ele tinha no fórum, sobre aquele processo que ele estava respondendo com relação à morte dos 2 traficantes lá. E o pessoal estava vigiando ele. E quando ele saiu do fórum, eles foram atrás dele, eles escoltaram, né? E ele parou num posto de gasolina. Quando ele parou, eles encheram ele de tiro, mataram o sargento Juarez. Mas nada a ver com vingança do pessoal que foi morto, nada, né? Sim, com vingança do pessoal que foi morto, dos traficantes que ele está respondendo o processo. Não esses caras. Ah, certo. Tinha Mas casos seus. com relação aos outros 2 que ele tinha matado lá, junto com os colegas, está Sim, respondendo sim. processo. É esse grupo que estava vigiando ele. Então mataram o sargento Juarez. Eles deram nele mais de 10 tiros. Uma situação complicada. O Eliseu preso no batalhão, o Mazinho preso lá no cadeão, matam o sargento Juarez lá em Vitória, eu à disposição do delegado regional, sem poder fazer nada, sem sair para nada. Fazer o quê? Para todos verem como a história real é diferente de ficção, passou um tempo, eles armaram uma croca o Cabo Carlinho lá no bairro Santa Rita, à noite. E ele foi. E eles mataram o Cabo Carlinho também. Mataram o Cabo Carlinho. Mataram. Um homem experiente caiu na croca. Você vê, essa vida, ela é cheia de surpresa. Nós que participamos de tantas Ou situações, seja, o operações, final que parecia perfeito virou-se completamente. é isso aí que as pessoas têm que entender. Os A vida- desdobramentos, né, Paulo? A vida real é diferente, entendeu? Então agora nós temos o Eliseu preso no batalhão, o Mazinho no cadeão, o sargento Juarez assassinado em Vitória e o Cabo Carlinho assassinado lá no bairro Santa Rita, aqui em Valadares. E eu à disposição do delegado regional. Essa questão de eu não ter caído nesses homicídios aí muita gente fala, mas nunca deu nada. Não, deu. Nós vamos entrar em outras histórias. Eu vou ser preso lá para frente, todo mundo sabe disso. Eu vou responder homicídios durante 20 anos na minha vida. Vou ficar preso quase 15 anos. Então, para quem acha que as coisas é muito fácil, que é só matar e não morrer, e fazer e acontecer, A consequência é ou a morte ou a prisão, né? é isso aí. A maioria das vezes, quem mata ou morre, ou vai para cadeia. É uma cadeia. Dificilmente, as pessoas que realmente viveram situações, que mataram, fizeram e aconteceram, eu não conheço ninguém que não respondeu processo. Esses que falam que matou, matou, e nunca respondeu processo, nunca foi preso, você pode desconfiar. Tem um trem errado. Paulo, então você terminou sua fala falando que morreram todos, acabou a história. Mas a gente sabe que vamos ter uma parada agora na série, né? Você vai estar viajando para a Europa, cumprindo alguns compromissos seus. Mas quando você voltar, que as pessoas que estão seguindo a sua Nos série acompanhar durante pode esperar daí tempo para todo, frente? Olha, eu tenho outros compromissos, né? Eu firmei um compromisso de fazer a série, estou cumprindo com o meu compromisso e tal. Mas como nós tivemos que parar e eu ir lá para os Estados Unidos, e mandei até bastante material de lá para cá, eu agora também tenho um outro compromisso que é na França, que é uma feira de pedras, a maior feira de pedras da Europa agora é na França. E eu tenho que participar.
já comprei as passagens e tudo, tem que ir lá. Então, nesse período que eu estiver na França, não tem como gravar. Esse período também está batendo com a Copa do Mundo, né? Que eu espero que o Brasil não seja desclassificado. Eliminado, né? E a gente continue, né, na competição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos gravar depois da Copa do Mundo. Eu volto da França, vamos ver até onde o Brasil vai chegar, eu espero que ele seja campeão. Sou um apaixonado por futebol, igual era o meu pai, e eu espero realmente que o Brasil seja campeão. O Alexandre ia fazer uma pergunta, ou fez uma pergunta aqui, que você joga futebol, porque nesses episódios você chegou a ser até cantor. Cantor nunca fui não, mas jogador, com certeza. Era. Eu não fui profissional porque minha mãe nunca deixou. Minha mãe não deixava eu sair para lugar nenhum, tinha muito medo. Lá em Vitória, nós tivemos um campeonato no Parque Moscoso e nosso time foi campeão. E eu fui artilheiro da competição. Eles ficaram doidos para me levar para o Rio Branco, desportivo e tal. Foram até lá em casa conversar com minha mãe. Mas ela não deixava. Não, minha mãe não deixava. Minha mãe tinha muito medo que acontecesse alguma coisa comigo. Veja bem como é que a vida dá voltas. Deus a levou e eu entrei nesse redemoinho dessa vida. Na verdade, estou vivo, às vezes nem sei como explicar. Muita gente pensa que não tem como isso tudo ter acontecido e eu ainda estar aqui. Mas eu acredito que tudo isso, Deus está no controle de tudo. Porque não foi sorte, né? Foi Deus, porque de cada enrascada que o senhor entrou para sair ileso, como policial experiente, não é sorte, é Deus, né? Tem pessoas que duvidam, mas se não fosse Deus na minha vida, com certeza, eu não tinha chegado aonde eu cheguei. Jamais. Ô Paulo, então, essa questão da vingança da morte do Elias, termina aí esse episódio da sua vida? Termina aí essa questão de todos envolvidos na morte do Elias, do filho do Eliseu. Morreram todos. Tem um detalhe, o Eliseu pediu ao comando do 6º Batalhão, na época eu acho que era o Coronel Natal, para transferir ele lá para o Cadeão, para a cela do Mazinho, para ele ficar com o Mazinho. Olha o que é um pai. Ele tinha medo que alguém fizesse alguma coisa com o Mazinho lá no Cadeão, então ele pediu para eles transferir ele lá para a cela do Mazinho. Instinto de proteção de pai, né? E ele ficava preso junto com o Mazinho. Os dois ficaram presos lá há mais de ano. E depois eles foram a julgamento. E por falta de provas, eles foram absolvidos por 4-3. Passou raspando. E aí os dois foram soltos. Os dois foram soltos, não. O Eliseu tinha outra bronca de um outro homicídio. Ele voltou para o batalhão. O Eliseu foi solto, mas não foi, né? Foi solto só naquele processo. E voltou para o batalhão preso. E o Mazinho, depois dessa situação, dessa questão, o Mazinho arrumou a documentação e foi embora para os Estados Unidos. Ele ficou livre do processo. Ele foi absolvido, não teve recurso nem nada, né? O promotor, na época, acho que não recorreu. E ele foi embora para os Estados Unidos. Para quem sabe da história, né? O Teca ficou comigo por muito tempo. Aí o Teca, irmão dele, que ficou comigo, meu braço direito da família. O Teca andava comigo para tudo quanto é lugar, ia na delegacia, sempre esteve ao meu lado. O Lalá, um pouco menos. Depois, o Lalá também foi embora para os Estados Unidos. Com o passar dos anos, depois de tanta denúncia, as coisas também respingaram até no Teca, com relação a algumas mortes e tal, e o Teca também foi embora para os Estados Unidos. E o Mazinho voltou. Depois dessas confusões todas, o Mazinho voltou novamente para os Estados Unidos. Depois que o Mazinho ficou lá, nos Estados Unidos, por 14 anos, ele voltou para o Brasil definitivamente. E para aqueles que conhecem minha história, o Mazinho é um irmão que Deus me deu. Ele está comigo. Hoje é seu braço direito. Meu braço direito, para tudo. É meu braço direito, meu braço esquerdo. Ele é tudo. Está comigo há mais de 30 anos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, agradeço a Ele também
Agradeço os irmãos, né? O Teca sempre foi muito agarrado comigo lá. Eu agradeço a família toda. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Tudo que aconteceu foi uma bagagem muito grande para tudo que eu vivenciei ainda para frente. Eu acho que aquilo que eu já disse antes, às vezes as pessoas que me veem nessa situação de tantas mortes e tal, eu tento seguir os meus instintos e tento ser justo. E eu acho que Deus sabe disso. Ô, Alexandre, você tem algo para dizer, inclusive nesse fechamento da nossa temporada, a essas milhões de pessoas que visualizaram e acompanharam a gente, porque na rua, em qualquer lugar, nos questionam, e aí, quando é que vai mais? Qual o próximo agora? O que você diz para essas pessoas, Alexandre? Eu ia falar agora nesse momento, né? Pedir a liberdade ao Paulo aqui. Estão completando 20 episódios, né? Completando essa primeira temporada. Aguardem, porque tem muita história pela frente. Quando o Paulo voltar da Europa, a gente vai continuar gravando, né? E eu queria devolver a pergunta para vocês três. Foram vários meses no ar, principalmente o Paulo, né? Ele tem acesso a todos os comentários que as pessoas fizeram, às ruas. Paulo, o que você acha? Pela primeira vez, as pessoas estão escutando a sua história de verdade. Como é que tem sido esse retorno para você? Bom, eu não tenho muito tempo para ficar mexendo nas minhas redes sociais. E não coloco ninguém para fazer isso também. Eu acho que não fica muito original alguém responder por mim nas minhas redes sociais. Então, eu saio pouco também. Eu tenho meus compromissos fora daqui, de Valadares, né? Diamantina, Belo Horizonte, o Brasil afora, além do exterior. Mas o que eu sinto é assim, e eu fico satisfeito, porque eu vejo assim, que as pessoas entendem realmente o que aconteceu. Quem morreu e por que morreu. Eu tenho minha consciência tranquila. Vocês podem acreditar. Eu nunca me envolvi em nenhuma situação de uma morte de alguém que não fosse bandido. Na concepção da palavra. Todos que me acusaram de ter matado, sem exceção, todos eram bandidos. Ô Paulo, eu vou falar algo aqui bem pessoal. Eu te acho um homem de uma mente brilhante. Brilhante mesmo. Que você escreveu um livro, a primeira, segunda, terceira, e nos ajudou ajudou Alexandre, é claro, nessa composição. O que te faz assim, dessa maneira, trazer coisas e falar sem medo daquilo que você viveu, daquilo que aconteceu? Porque tem pessoas, as pessoas te julgam de uma maneira diferente. Que você fez aquilo porque não sei o quê. Nada disso, você acabou de falar aqui agora. Nada, você não fez nada daquilo que você se arrependeu até hoje. Você se arrepende até hoje. Estou errado? Não, isso está certo. O que eu penso de tudo isso, que todas essas questões e situações fazem parte da minha história, do meu ser. E é muito fácil para eu contar tudo o que aconteceu sem medo, porque eu não tenho que me preocupar com nada. Eu tenho a minha consciência realmente tranquila com todos os fatos. Quem gostar e aprovar, tudo bem. Quem não gostar e desaprovar, problema deles. Tudo bem também, né? Ricardo, e você? Você esteve envolvido todos esses dias, está na rua todo dia. O que você acha? Qual a resposta das pessoas para a série do Paulo? Olha, primeiro eu acho que é importante a gente destacar uma coisa. O Paulo resolveu nos brindar com a verdade. Com a verdade. A verdade de quem escreveu a sua própria história, para que isso não fosse reverberada de maneira equivocada. E há quem condene qualquer atitude, mas a linha que define a ética e a moral é a consciência dele. E participar desse momento é muito importante, porque a gente está aqui entregando para a sociedade uma história de coragem, uma história que mostra a lealdade de amigos que se transformaram em irmãos. Eu admiro muito a coragem do Paulo. E o que a gente recebeu ao longo
dessa série, dessa temporada nas ruas, o feedback é muito positivo. Fecha tudo isso, não né? tinha né, uma pessoa É. que não chegasse no trânsito. Essa semana mesmo nós paramos no trânsito e encontramos um parente do Sualci, que fez um comentário muito interessante, ou seja, as pessoas elogiando a sua coragem, a sua postura, a sua lealdade. E o retorno foi fantástico da série. É sempre uma honra poder estar aqui, sentado aqui, e entrevistar para saber a verdade dos fatos de quem fez história em Ô, Valadares. Alexandre, o Ricardo está falando um negócio aí que eu vou reforçar o que ele disse, ô Paulo. É porque todos que assistem, e muitos assistindo, que chegam até nós, dizem o seguinte: manda um abraço pro Paulo, que para mim ele é um homem corajoso. Entendeu? Então, assim, isso, como profissionais que somos, eu, o Ricardo, o Alexandre e o nosso editor-chefe, a gente fica, pô, assim, sendo valorizados também por isso, por entregar numa rede mundial, um documentário, uma história que é real, que só quem viveu é que pode contar. Ô Robson, eu complemento aqui com uma coisa. No momento em que governador Valadares aparece num ranking de violência entre uma das 3, 4 cidades mais violentas do estado, Sim. o que a gente ouve nas ruas é as pessoas falando: eu sinto saudade da época de Paulo Maloca. Isso sintetiza tudo. E eu posso, como diretor da série, Paulo, te dizer o seguinte: foram milhões de pessoas, a gente sabe disso, que somando, né, todo o trabalho que foi feito, todo esse trabalho que está no ar, as pessoas que já viram e que estão ouvindo essa história, a gente ainda vai espalhar isso para o Brasil inteiro, né, cada vez mais. E é impressionante, eu acho que você vê isso na sua própria rede social, a aprovação é quase unânime, né? Se as pessoas entendem a importância do trabalho realizado pelo Paulo, porque o que você fez é o que se resume no que o Ricardo acabou de falar. A gente tem saudade da época que o Paulo Maloca estava na rua, porque os bandidos não saíam de casa. Ou da Paraty, né? Então, sim. E da Paraty também, né? Eu só tenho que agradecer a todos vocês, né, por todo esse trabalho. Tem que agradecer outros profissionais também, como o Fernando, que não aparece aqui nas imagens, né? É o agente secreto. É nosso editor-chefe. Que dá vida é a o isso, Fernando né? que dá vida a tudo isso aí, o Fernando que nos acompanha, o Fernando que filma, grava, faz os cortes e tudo mais. Então, muito obrigado, Fernando, por tudo, pelo seu trabalho, pelo profissionalismo, ética. Obrigado a vocês também, né, pela ética e o profissionalismo. E dizer, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente em uma próxima jornada. Segunda, terceira, quarta temporadas. Mas nós é que temos que agradecer, né, Alexandre? A Muito obrigado. verdade é essa. Muito obrigado. Eu obrigado. gostaria de agradecer em nome de toda a equipe aí, né? E dizer o seguinte: tem muita coisa para acontecer ainda. A história não acabou. Não. Aguardem. Eu espero que eu viva para contar mais um bocado de episódio da minha história. Agradeço a todos, boa noite, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Forte. Em breve estamos de volta.